Fala galera, beleza? Tranquilidade? Beleza, espero que todos estejam bem aí, tranquilos. Bom, hoje nós vamos para mais uma aula, começando aqui mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos com um tema um pouco mais light, né? Um tema que não é tão pesado assim. Uma aula só para preencher literalmente currículo. Estamos falando de Austrália e Nova Zelândia. Se bem que nós vamos falar também um pouco da Oceania, que seria, né, o último continente que nós estamos abordando aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, né, uma representação da Oceania. Então, é o continente marcado pelas águas, né? Nós vamos ter apenas um grande país, que é a Austrália, outros países um pouco bem menores, como a Nova Zelândia, né? E outros países bem pequenos, ilhas, arquipélagos. E dentre, como eu estou colocando para vocês ali em cima, muitos desses territórios aí, algumas das ilhas, né, ou arquipélagos, eles são possessões, né, de potências imperiais. Então, vou dar um exemplo. Aqui, ó, Ilhas Marshall é uma possessão americana. Vejam aqui que tem outra, né, que é uma possessão da Nova Zelândia. Aqui também da Nova Zelândia. Algumas ilhas britânicas também existem aqui, ó. Aqui, ó, Guam, também dos Estados Unidos. Então, né, muitos desses territórios são territórios de potências, né, ocidentais. E muitos desses territórios possuem bases navais, alguma base de alguma grande força armada ocidental, tá certo? Apresentando os dois países e o continente. Então, a Oceania, ela ficou conhecida como Novíssimo Mundo, porque foi o último mundo, né, a ser colonizado pelo Ocidente. Então, a América, chamada de Novo Mundo, e a Oceania, o Novíssimo Mundo. Então, como eu citei atrás, né, um continente marcado pela predominância das águas, ilhas, arquipélagos e de um grande país que é a Austrália. Entretanto, como nós vamos ver aqui, a Austrália, apesar da grandeza, boa parte do seu território é vazia demograficamente. Então, nós vamos ver as razões disso também. E Austrália e Nova Zelândia são reconhecidamente, né, democracias consolidadas e plurais pelo mundo. Então, nós veremos aí ao longo da aula que são dois países de imigração histórica e presente, né? Muita gente quer ir para esses dois países para trabalhar, para viver, para fazer intercâmbio, né? E no que toca à pluralidade, ainda a Nova Zelândia consegue ser muito mais do que a Austrália. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto que na Nova Zelândia existe uma relação, né, muito boa, pensando principalmente no presente com a comunidade autóctone, na Austrália, os aborígenes australianos sofreram muito dentro do processo de colonização. Então, houve na Austrália, na história da Austrália, uma tensão muito grande entre os brancos e a população autóctone, que é chamada de aborígene, certo? Alguns, para não ter que ficar repetindo, né? Alguns pontos em comum entre os dois países, Austrália e Nova Zelândia. Excelentes IDHs, então são sempre países que estão entre os 10 melhores IDHs do mundo.
Então é uma população com alto desenvolvimento humano, econômico. As bandeirinhas entregam, né? São duas ex-colônias britânicas que ainda têm uma forte relação cultural com a Inglaterra, com o Reino Unido. Ambas fazem parte da comunidade das ex-colônias, né? O Commonwealth. Há de se dizer que, do ponto de vista econômico, atualmente, essas nações estão mais integradas com a bacia do Pacífico do que com sua ex-metrópole, né? Eles comercializam muito mais com os Estados Unidos, com o Canadá, com Chile, com Peru, né? Com Japão principalmente, né? Com China, do que com, né, a sua ex-metrópole. São grandes exportadores de primários. A Austrália, muito forte no setor de mineração. A Austrália tem, né, empresas aqui no Brasil, ou fatias de empresas aqui no Brasil. São dois importantes produtores de primários, né, principalmente a agropecuária. São países com alta urbanização e imigração. E, como eu citei, né, são países integrados nessa grande área de livre comércio do Pacífico que se formou nessa sigla aqui chamada de TPP, o que seria a Parceria Transpacífico, tá certo? Muito bem, então. Quanto à Austrália. A Austrália, né, o maior país da Oceania. Lá no século XIX, quando a Austrália começa a ser povoada, ela representou dentro do Império Britânico uma colônia penal. Então toda pessoa que representasse um fora da lei, um perigo para o Reino Unido, eles eram enviados para a Austrália. Então a Austrália tem essa mancha, né, na sua história de representar uma ex-colônia penal inglesa. Claro que isso, né, isso nem perto passa dos dias atuais. A Austrália é uma grande economia, né, uma economia pujante, é um país extremamente dinâmico. Então é um país pouco povoado, nós veremos no mapa mais à frente, né? Tirando algumas áreas do litoral, o miolo australiano, principalmente a área de deserto, né, é uma área extremamente vazia. E o que explica, né, esse deserto é que a linha de trópico passa justamente sobre o meio do continente australiano. Então não se esqueçam que o trópico em si representa uma área de alta pressão. Então a predominância sempre de alta pressão, de ventos anticiclonais. Então, claro que o clima de cada lugar representa uma espécie de equação singular, né? Cada clima ele é permeado de seus fatores peculiares. Lógico, como nós comentamos aqui no caso do Brasil. Se não houvesse Amazônia, nós estaríamos numa área de deserto ou numa área semiárida, ok? E também no caso australiano, existe uma corrente marítima fria que toca o ocidente do seu país, que nós vamos ver aí. Então, olha, né, esse aqui é o mapa de índice pluviométrico. A corrente fria ela vai tocar principalmente aqui essa região, né, ocidental do país. A única região que vai apresentar chuva razoável seria a margem ou o litoral oriental e uma pequenina parte aqui do sudoeste da Austrália. Percebam que aqui dentro, ó, é de 0 a 250 milímetros. Então essa parte beijinha é a parte de deserto e essa parte um pouco mais escura é a parte de semiárido.
Então veja que justamente nós temos uma relação de causalidade aqui entre, né, o índice pluviométrico e a densidade, ó. Justamente nos lugares que chove mais, nós vamos ter mais pessoas. E nos lugares, né, que a chuva é muito escassa, nós vamos ter poucas pessoas, né? Nós vamos ter uma baixíssima densidade demográfica, como nesse centro australiano. A Austrália também é marcada por alguns animais exóticos, né? Por ser ter um país continente isolado, ela vai apresentar uma fauna bastante peculiar, né? Alguns dos animais mais perigosos do mundo estão na Austrália, né? Então é uma coisa interessante de chamar a atenção. O canguru, né, é um animal que ele é peculiar da Austrália. Não sei, acho que não existe canguru em outro lugar do mundo, né? É um animal endêmico da Austrália. Aqui a economia. Então percebam que nessa região que chove pouco, ou há apenas mineração, ou uma pecuária bastante tradicional, né? Assim, uma pecuária tradicional no sentido de que é uma atividade já praticada há muito tempo. Claro que eles vão ter acesso os animais vão ter acesso a uma dieta bastante moderna, né, para a prática. Então, uma vez que você vai ter pastos extremamente secos, se depender de pasto seco e de rios que são quase inexistentes na Austrália, dificilmente nós vamos ter uma pecuária prosperando. Então, tradicional no sentido de praticada há muito tempo, só que ela é uma pecuária moderna, obviamente, né? Então vejam aqui as exportações, né? Carne, queijos, lã, trigo. Então é uma economia bastante forte no setor primário, o que não significa que a Austrália não tenha um terciário muito forte e também uma indústria muito forte, ok? Só que, né, aqui o que a gente sempre destaca seria, né, essa é o setor primário da economia. Não se esqueçam que muitas startups, né, tecnopolos estão presentes também na Austrália. No caso da Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um país que não é grande, só que ela vai apresentar uma gigantesca variedade de paisagens. Uma vez eu assistia aquele canal Off e eu via isso porque o instrutor lá, o guia turístico, dizia que se você quiser pegar uma onda, sei lá, de manhãzinha e depois fazer esqui na tarde, na Nova Zelândia você consegue, porque a Nova Zelândia ela vai ter, né, praias e ela também vai ter montanhas no interior do seu território. Então, se você tem a condição de se locomover pelo território, você consegue ter acesso a essas diferentes paisagens. Então, a Nova Zelândia é uma ilha vulcânica, né? São duas grandes ilhas, né, sobre, né, um encontro de placas. Então é um território que vai ter uma atividade sísmica bastante intensa. Então, tremores de terras, maremotos, né, é coisa comum na sua história. No que toca então a sociedade, como dissemos, né, é uma sociedade com alto padrão de vida, uma educação, né, bastante forte, né, uma educação para a emancipação mesmo, né, um país extremamente liberal no sentido de respeitar a liberdade um do outro,
ok? E uma comunidade autóctone bastante integrada na sociedade. Ano passado, a Nova Zelândia ela foi objeto de um atentado terrorista. Quem cometeu não foi um neozelandês que estava ali, né, insatisfeito com a recepção a imigrantes, né, a chegada de cada vez mais imigrantes. Não, foi um australiano. Foi um australiano que praticou o atentado terrorista contra comunidades muçulmanas dentro da Nova Zelândia. E uma marca que ficou bastante forte de tudo aquilo foi a primeira-ministra neozelandesa indo até as mesquitas, né, conversando com as pessoas, e o mais simbólico, ela vestindo o véu. Então, ela ali, numa maneira, né, de solidariedade, de respeito, presente, né, compartilhando da dor das famílias. Então é uma coisa que a gente nem imagina aqui no nosso país, né? É uma coisa bem neozelandesa mesmo. Então, sua economia, né? Como dissemos quando falamos da Austrália, há um primário muito forte, principalmente, né, na questão da pecuária. Uma pecuária bastante forte, com ali ovelhas, produção de lã, certo? É um país que virou um dos points turísticos, então é um país que fatura muito com turismo, com intercâmbio, com imigração. Então, bem legal para vocês aí que pensam no intercâmbio, né? A Nova Zelândia, por mais que seja um lugar bastante distante, seria, né, um destino muito bom. No que toca ao relevo, né? Então vejam, né? Nós vamos ter aqui áreas de planície no litoral, áreas de planalto, fazendo um intermédio entre o litoral e a parte mais interior, que é formada por dobramentos modernos. Então, os principais pontos seria o Monte Cook, com quase 4.000 metros, e o Monte Aspirin, com 3.000 metros. Então, essa ilha, a Ilha Sul, é uma ilha mais alta, com altitudes mais altas do que a Ilha Norte. Eis aqui, né, um símbolo neozelandês, que seria os All Blacks. Os All Blacks são famosos porque todos os times neozelandeses, né, antes das partidas, eles praticam aí um ritual, uma dança, um canto e dança. E o bacana é que todo mundo faz isso. Sempre é um jogador que tem herança, né, autóctone, que vai puxar o canto, que vai puxar o ritual, só que todos, né, do time vão também fazer esse ritual. Então esse é um branco europeu, esse também. E aqui nós temos, né, habitantes, né, ou pessoas oriundas da comunidade, né, dos Maores, a tribo dos Maores. Né? Então a Nova Zelândia é um grande símbolo de integração social. Concluindo nossa aula, né, outros pontos a se destacar da Oceania. É um continente muito forte no turismo, né, assim como a Austrália e Nova Zelândia. A economia de primário se destaca principalmente de frutas tropicais. Então, por mais que seja um território dos Estados Unidos, né, o Havaí está na Oceania, certo? E o Havaí, né, quando nós pensamos em festas, bailes do Havaí, nós sempre pensamos o que, né? Aquela festa que vai estar toda decorada com muitas frutas tropicais, né? Então, é a típica festa havaiana, com muitas frutas, né? E um ponto preocupante desse continente, dessas ilhas, tem relação com o aquecimento global. Muitas partes de ilhas já estão desaparecendo por conta, né, do aumento do volume de água dos oceanos. Então,
muitas ilhas daqui 10, 20, 30 anos vão desaparecer. Então, isso é um grande problema para elas, né? Então, algumas ilhas, alguns governos independentes de algumas ilhas já fazem acordos com alguns países para que, né, no momento necessário, esses países maiores possam, né, abrigar toda essa população, que é o caso de Tuvalu, que já fez um acordo com a Nova Zelândia para que a sua população seja abrigada dentro do território neozelandês. Beleza? Então é isso. Conheceram um pouquinho aí sobre a Oceania e um pouquinho sobre os seus dois grandes países, Austrália e Nova Zelândia. Um abração para vocês e até a próxima.